povo da Terra! Bem, como muitos de vocês já devem saber, o capítulo 14 do mangá de Dragon Ball Super vazou na internet. E ele dá início ao então novo arco de Mirai Trunks e Goku Black. Como o mangá saiu em coreano e a tradução vai demorar aí um pouquinho, então eu vim aí apresentar os fatos mais importantes nesse capítulo e as diferenças entre este capítulo no mangá e o correspondente no anime, o episódio 47. Então vem comigo depois da vinheta. Gente, só para constar, essas são as informações que foram tiradas das páginas que vazaram da revista V-Jump de agosto de 2016. Porém, traduzidas do japonês para o coreano. Ou seja, gente, nada nos garante que o contexto original dos diálogos e dos acontecimentos narrados aqui foram preservados 100% na tradução. Então, caso se algo que for dito aqui não corresponder com a tradução final, nós colocaremos um aviso aqui embaixo, ok? Bem, a capa desse capítulo acaba chamando a atenção por mostrar o que seria o Goku Black em uma sombra, que alguns dos fãs rapidamente fizeram comparação com uma cena do Zaiko em Dragon Ball AF. Aliás, gente, no mangá de Toyotaro, todas as cenas do Black, antes dele ter seu rosto revelado, mostram ele sempre escondido nas sombras, ou então apenas uma parcela do seu rosto. Mas sempre estava parecendo com algo humano, o que, convenhamos, foi bem diferente da maneira como o anime introduziu. Porque no anime sempre mostrava ele daquele jeito lá, né, meio monstruoso, de olhos vermelhos e tudo mais. Enfim, a Toei preferiu criar um suspense aí em torno da imagem do Black. Só que todo mundo já sabia seu verdadeiro design, né? As primeiras 9 páginas desse capítulo mostram o Mirai Trunks correndo e fugindo do ataque do Black, que pro leitor ainda é alguém desconhecido. Ou seja, o Toyotaro preferiu gastar uma porrada de páginas com essa cena de Trunks correndo, ao invés de ter mostrado a morte da Bulma, que só foi citada no mangá. Ao que tudo indica, a Bulma morreu no processo de carregamento da máquina do tempo, pois segundo o Trunks, ele e Bulma tinham ido ativar um gerador solar, que também não ficou claro, gente, se é porque a máquina do tempo no mangá funciona usando esse tipo de energia, ou se era aí algum aparelho para produção do combustível, né? De qualquer forma, o Trunks possui combustível suficiente para uma viagem de ida ao passado, assim como no anime. Bom, nesse ponto, pra mim, o anime foi superior ao mangá. Eu espero muito que o Toyotaro conte no próximo capítulo a forma como a Bulma foi morta, né? Mas uma coisa muito legal pra mim foi o encontro da Mai e do Trunks, que no mangá eu achei que passou muito mais dramaticidade. Gente, eu achei que aquele abraço que a Mai deu no Mirai Trunks após ele se emocionar lá com a morte da sua mãe foi, assim, uma das cenas mais únicas de toda a franquia, cara. Convenhamos, o Toyotaro arrebentou nessa cena. Aliás, até que a cena do Trunks dividindo aquela comida enlatada com a Mai tá bem similar ao do anime, mas sem aquele gatinho preto que deu a entender no anime que pertencia aos dois, pois esse gatinho não foi mostrado no mangá. O mangá então vai ao passado, onde os eventos de Dragon Ball Super estão ocorrendo, e mostram Jaco e Taitsu, ou Taitsu, numa reunião da Corporação Cápsula, onde tá o Beerus, Whis, Goku, Vegeta e todo mundo relevante, exceto o Piccolo e o Kuririn, né? Aliás, tá aí outra diferença entre o anime e o mangá. No mangá não teve nada de Piccolo e Goku catando alfaces, tampouco o Vegeta treinando com Whis, e o Goku indo até o mundinho do Beerus pra treinar por lá e etc. Nada disso teve no mangá. Tudo aconteceu lá no quintal da Corporação Cápsula, incluindo aquela aulinha pro pequeno Trunks e a gangue do Pilaf, e um forçado treinamento entre Goku e Vegeta. Jaco só tava ali no mangá pra avisar que viagens no tempo dividem ou criam linhas do tempo, criando um mundo paralelo, como a gente tentou explicar lá no nosso vídeo de viagens no tempo. E como ele ouviu de Taitsu, que a Bulma estava envolvida num experimento perigoso
O Jaco foi até lá para alertá-la que viagens no tempo é um crime e toda aquela babaquice, né? Mas ela meio que dá um migué lá no Jaco, dizendo que a maioria das suas pesquisas tem outro objetivo, aparentemente relacionado à beleza e tudo mais. E que a outra parte dessa pesquisa está sendo feita visando o futuro e que não precisarão dela enquanto a paz continuar reinando. O que é algo bem difícil em Dragon Ball, não é mesmo? Aí, gente, numa das cenas mais aleatórias, vimos a professora do pequeno Trunks da gangue Pilaf ensinando aos moleques uma lição sobre mundos paralelos bem bizarrinha, explicando que se um menino quiser levar pastéis para sua mãe quando ela era mais jovem, ou seja, no passado, mas ela acaba engasgando com esses pastéis e morrer, teríamos um mundo paralelo, ou seja, uma linha do tempo onde a mãe desse menino está morta e o menino não nasce, além de uma linha do tempo original onde tanto a mãe quanto o menino permanecem bem. Aliás, para explicar essa cena, a professorinha usa diagramas e imagens da Bulma quando criança e do personagem Time Suripa de Dr. Slump, que é um reloginho relacionado a viagens no tempo lá na série. Mas mesmo com toda a didática dela, ninguém entendeu porra nenhuma do que a professorinha diz, o que isenta minha culpa de ninguém ter entendido também no vídeo que eu tentei explicar, né? E ela repara que essa é uma lição de um livro de faculdade e que a galerinha ali deveria estar estudando matemática básica, tipo 10 menos 3. Em seguida, Bulma pergunta ao Whis se quando ele voltou no tempo lá na batalha contra Golden Frieza, se isso fez surgir um mundo paralelo onde o vilão ainda exista. Aí o Whis explica que ele não exatamente mudou o passado, mas sim o refez. Ou seja, o Toyotaro meio que confirmou aquela explicação de que o Whis apenas rebobinou aquela mesma linha do tempo, no ponto antes do Freeza explodir a porra do planeta. Enfim, o que o Whis fez não foi o tipo de viagem no tempo que cria mundos paralelos. De volta ao futuro, a fim de certificar-se que ele pode voltar para o mesmo mundo paralelo criado da outra vez, o Trunks mantém as configurações da máquina do tempo da mesma forma como utilizada por ele da última vez, já que a Bulma não tá ali para fazer mais isso, né? E é por isso que ele escolheu voltar 17 anos atrás novamente. Ou seja, tal como na segunda vez que ele voltou ao passado, para acompanhar os guerreiros Z na luta contra os androides, que foram também esses 17 anos que estavam lá já configurados na máquina do tempo. Depois vimos Trunks e Mai planejando ir até o que restou da Corporação Cápsula, exatamente como no anime. Só que a única diferença aí é que o Mirai Trunks que municia a arma da Mai e a entrega. O mangá retorna ao passado e aquela cena lá do Beerus, Whis comendo miojo acontece da mesma forma. Só que a diferença é que eles estão na Corporação Cápsula e não lá no mundinho do Beerus, mas isso é detalhe. E assim como no anime, no mangá também há a revelação da existência anterior de 18 universos, antes de 6 deles serem destruídos. Só que o curioso é que não fala nada sobre eles terem sido eliminados de uma só vez. Outra cena exclusiva do mangá é que a nave do Jaco teve uma pequena alteração de design. Ele explica lá que foi um presentinho do Rei Galáctico para manter os eventos do torneio de Beerus e Champa em segredo, se referindo ao Tokito-Bashi do Rito. Já no futuro, Trunks e Mai seguem até a Corporação Cápsula, só que pelos esgotos da cidade devastada, o que também foi diferente do anime, já que o trajeto no anime foi todo feito por terra. Só que Black aparece e Trunks, para detê-lo, dispara um ataque contra ele e sai fugindo com Mai. Mas eles acabam aí sendo acertados por um ataque do vilão. E sem escolha, o Trunks tenta atacar Black, mas só se fode, gente. Quando tudo parecia perdido, Mai dispara diversos ataques contra o Black e um deles acaba atingindo um latão com alguma coisa inflamável. Isso meio que atingiu o vilão, foi uma cena um tanto diferente do anime. Mas no final das contas, o Black acaba atingindo a Mai de uma maneira aparentemente mortal, bem igual ao que foi no anime, né? Honestamente, no mangá essa cena foi bem mais chocante. Cara, tipo, a Mai voou e ficou soterrada no meio de um monte de escombros no local e o Trunks precisou retirar todos eles para resgatar ela de lá. Por fim, um desses galões acaba derramando um líquido inflamável que incendeia todo o local. Ao mesmo tempo que Black tem seu rosto revelado no mangá, e ele aqui se refere a Trunks pelo seu nome e não como Saiyajin. Aliás, no mangá,
Trunks em momento algum foi citado pelo Black como um Saiyajin. Isso é uma diferença bastante importante, já que uma das coisas que levantou muitas teorias no anime foi essa questão dele falar daquela determinada forma sobre os Saiyajins. Enfim, apesar do Toyotaro ter queimado algumas páginas com cenas que eu julguei bem desnecessárias, o mangá ainda assim foi muito bem construído considerando o número de páginas limitadíssimas que ele possui. Infelizmente, boa parte dos fãs não anda dando muito valor ao mangá, já que ele tá aí, convenhamos, muito atrasado com relação ao anime. Além de que muita gente não curte algumas mudanças que eventualmente acontecem na história, como o Goku, Super Saiyajin God versus Hito e tal. Mas eu sempre lembro que tanto o mangá quanto o anime são adaptações do script de Toriyama. Então, atualmente não sabemos o que é liberdade criativa da Toei ou do Toyotaro e o que é argumento original desenvolvido pelo Toriyama. Enfim, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Não se esqueça aí do like, de compartilhar e de se inscrever no canal. Se você já está aqui, já não é a primeira vez, ainda não se inscreveu, se inscreve logo, ajuda aí a crescer. Não perca os próximos vídeos, que a gente está planejando aí trazer muita coisa legal. Um beijo e até o próximo vídeo.